Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Galera, vamos começar aqui o estudo da nossa eletrodinâmica, que na verdade nada mais ou menos que será o estudo da corrente elétrica. Para a gente entender nada mais ou menos que será uma corrente elétrica, vamos primeiramente ao conceito da corrente elétrica. Então você sabe que existe movimentação de cargas elétricas. Isso é um fenômeno no funcionamento dos aparelhos eletrônicos, tá? Quando você tem uma carga elétrica que ela é positiva ou negativa, você vai ver que ela se move através de uma influência de um campo elétrico, nesse caso de natureza externa. Então, a gente pode afirmar que existe uma corrente elétrica ali naquela questão. Então, afinal, você pergunta ao professor, o que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é uma grandeza fundamental da física. Então, a unidade que você vai ver, trabalhamos em ampere, tá? O que será, professor, um ampere? Um ampere significa que é um segundo, ali passou um certo volume de cargas que você tem ali no nosso contexto, tá? Uma coisa que é interessante você entender quando você vai ter um fio longitudinal, nós vamos mostrar aqui para você agora, galera. Só um momento. Então, galera, colocamos aqui para você mais ou menos uma representação de um fio longitudinal. Então, nesse fio longitudinal, nós colocamos aí no nosso contexto, onde você vai ter. Mas imagine que você, por enquanto, não tem essa situação aqui, ó. Vamos só apagar aqui. Você vai ter movimentos de algumas partículas. Nesse caso, vamos levar em consideração os elétrons, ó. Então, esses elétrons vão começar a se movimentar de uma forma desordenada, tá? De uma forma totalmente bagunçada nesse fio longitudinal. Depois que você colocar uma coisa que é interessante, então, vamos dar uma ideia aqui mais ou menos, para a gente depois entender legal o conceito. Então, você vai ver, esse elétron vai estar para cá, esse vai estar para lá, esse aqui vai estar para cá, esse aqui vai estar para lá, enfim, ou seja, todos os elétrons estarão se movimentando de uma forma totalmente bagunçada, de uma forma desordenada. Então, o que vai acontecer agora? Você vai colocar em cada ponto, você vai colocar uma diferença de potencial. Um lado vai ser positivo e o outro lado vai ser o quê? Negativo. Então, novamente colocando aqui nosso fio longitudinal. Então você perceberá o seguinte, só apagar aqui, vamos colocar aqui para ficar melhor, tá? Vamos apagar aqui, só um momento. Apagando aqui, vou mostrar para você mais ou menos a configuração de fluxo que você tem de corrente elétrica, tá? Então, ou seja, vamos trabalhar em cima do elétron. Por que professor, em cima do elétron? Porque ela é uma carga fundamental, certo? E vamos colocar aqui mais ou menos a ideia do nosso contexto, ó. Colocar aqui somente poucos elétrons. O que vai acontecer? Quando você coloca aqui do lado positivo e do lado negativo, ou seja, um potencial positivo e um potencial negativo, o que vai acontecer aqui, professor? Se estabelecerá uma diferença de potencial. Atenção, ó. Haverá uma diferença de potencial entre o ponto, vou chamar aqui de A e B. Então, ou seja, essa diferença de potencial vou chamar de UAB. Perceberemos que os elétrons começarão a se movimentar de uma forma ordenada, não mais de uma forma bagunçada, mas eles vão começar a se movimentar de uma forma mais organizada, ó. Ou seja, o que vai acontecer? Esse movimento, de uma forma real, tudo bonitinho que você está vendo aqui, ou seja, para frente, o que vai acontecer? Os elétrons, ele sempre vai procurar, ele vai se deslocar para maiores potenciais. Eu pergunto para você, aluno, aonde está o maior potencial? Do lado direito, ou seja, no A, ou vai estar do nosso lado esquerdo? Então, ele vai justamente se direcionar para um sentido onde terá maior potencial, tá? Maior potencial aqui, ó. Ele vai se direcionar, esse é o movimento real dos elétrons, tá? Chamamos isso de corrente real. Então, esse movimento aqui é o movimento real dos elétrons, ou seja, ele vai
se direcionando do negativo para o positivo. Mas, na física, nós adotamos o sentido convencional. O sentido convencional dos elétrons, ele vai de maior potencial para menor potencial, tá? Então chamamos isso de corrente. Atenção, galera. Chamamos isso de corrente convencional. E chamamos isso de corrente elétrica. Então a corrente elétrica, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Então, ou seja, ele vai acabar se opondo ao fluxo desse fluxo, desse caso, desses elétrons, tá? Para que você possa entender legal. Então, vou chamar aqui essa corrente de I. Foi o que ele comentou com você. A cada 1 segundo, se você pegar a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Para você calcular a corrente, é delta, atenção, ó, delta Q sobre delta T, tá? Delta Q sobre delta T. Onde, quando você tem o Q, que é a quantidade de carga, que é aquela quantidade de carga que você tem, né? Da fórmula da carga quantizada, que é igual a N vezes Z, tá? Onde é a carga elementar, onde você vai ter uma grande quantidade de carga. Essa quantidade de carga, se você levar em consideração a unidade, que é Coulomb por segundo. Quando você tem Coulomb por segundo, é que você tem o que nós chamamos de ampere. Então, corrente elétrica, você medirá em ampere. Certo, galera? Tranquilo? Então, em resumo, corrente elétrica, na verdade, é o que nós vamos estudar a partir de agora. Você vai ver que existe corrente de natureza alternada e existe corrente de natureza contínua. Vamos mostrar aqui para você agora aqui no nosso contexto, ó. Então, galera, ó, vou mostrar para você aqui quando você tem duas correntes. Uma que ela vai variar com o tempo, enquanto que outra ela vai permanecer constante. Vamos ver primeiramente a corrente que ela, nesse contexto, ela não varia com o tempo, ó. Chamamos isso de o símbolo. Atenção, ó. Então, o símbolo chamamos de ICC. Professor, o que é isso? Corrente. O que, professor? Corrente contínua. Exemplo da corrente contínua você tem da pilha, da bateria. São aqueles tipos de corrente que você percebe que ele não varia com o tempo, galera, ó. Só colocar aqui, tá? Então, corrente onde você tem o seguinte, que ele não varia com o tempo, chamamos isso de corrente contínua, tá? Aquela corrente que ela permanece constante, tá? Pode passar o tempo que for, você tem esse tipo de natureza que é corrente contínua. Outra forma de corrente que nós temos é a corrente que varia com o tempo. Só que ela varia com o tempo de uma forma senoidal, tá? Senoidal, ou seja, acaba aparecendo uma trigonometria aqui, só que não é o caso que nós vamos comentar com você, só quando você for nessa ideia de uma área acadêmica. Então, se você pegar aqui e tracejar, você vai ter mais ou menos assim, ó, corrente de natureza contínua, tá? Ou seja, momentos que vai mostrando para você valor máximo, há momentos que a corrente ela vai ser mínima, tá? Então, símbolo da corrente alternada é IA, significa que essa corrente ela varia com o tempo, tá? Corrente alternada, tá? É aquela corrente que ela varia com o tempo. Tranquilo, galera? Vamos fazer um exemplo só para a gente entender legal esse contexto da nossa aula de introdução da eletrodinâmica. Então, em geral, eletrodinâmica é quando você vai estudar a corrente elétrica. Lembrando que eletrodinâmica quando você vai estudar cargas e movimentos. Então, toda aquela parte que nós estudamos com vocês de eletrostática, potencial elétrico, campo elétrico, isso aqui é natural para que possamos ter um entendimento de corrente elétrica. Galera, vamos fazer um exercício só para a gente entender legal o contexto. Ó, atenção. Então, galera, só um exemplo aqui para a gente testar a fórmula. Ó. Então, ele quer a corrente a partir de um fluxo de carga que ele deu para a gente de 5 microcoulomb. E ele atravessa isso em 30 segundos. Então, se nós pegarmos a fórmula, I é igual delta Q sobre delta T. Questão direta, só para testar a fórmula. Então, I vai ser, ó, o delta Q é a quantidade de carga, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que isso aqui é 1 microcoulomb, tá? 1 microcoulomb. Isso aqui dividido
pelo tempo de 30 segundos, tá? Que é a unidade de carga nesse contexto. Então a corrente vai ser igual, ó. Aqui você pode simplificar, né? Ou você pode dividir, tanto faz, vai dar no mesmo. Então vou simplificar isso aqui por 5 em cima e 5 embaixo. Então vou ter 1 sexto vezes 10 elevado a menos 6. Podemos ajeitar isso aqui melhor. Atenção, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa calculadora, só um momento. Então, galera, ó, fazendo o cálculo, isso vai me dar aproximadamente 0,16 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Podemos mexer melhor, porque como está abaixo da base 10, então basta você dar uma casa para a tua direita, você aumenta um valor unitário aqui na nossa base 10. Então, no valor final você vai ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 ampere. Então repara que é uma corrente muito pequena, tá, galera? Então a partir de agora, o estudo da corrente elétrica ela vai ser necessário aqui do nosso entendimento aqui da nossa aula de eletrodinâmica, tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula introdutória de eletrodinâmica. Na próxima aula falaremos da lei de Ohm. Primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.